noite, pessoal. Bom dia, boa tarde. Então, assim, a gente vai continuar estudando aqui um pouquinho de física, para o nosso preparatório para o Enem. E o tema que a gente vai estudar nessa gravação de agora é ótica, né? Então, a gente vai estudar alguns fenômenos que a luz sofre e a gente analisar algumas das consequências, algumas das equações, tá? Então, esse é o tema dessa videoaula aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre ótica, tá? Então, eu vou fechar a câmera aqui e vou projetar para vocês a apresentação, tá? Para a gente começar aqui o nosso estudo, tá? Bom, então vamos lá. Então, aqui, né, eu tenho aqui para vocês, então, o início do nosso estudo sobre ótica. E aí, para a gente começar a discutir um pouquinho sobre ótica, né, a gente precisa rever aí alguns princípios básicos de ótica geométrica. Então, como eu disse para vocês, quando a gente estuda ótica, a gente vai estudar alguns fenômenos que a luz sofre. E aí, para a gente poder estudar esses fenômenos, a gente precisa primeiro entender alguns princípios básicos, né, para entender a sua propagação, né, algumas de suas regras aí no seu percorrer aí dos materiais ou do vácuo, enfim. Então, quando a gente pensa aqui em propagação retilínea da luz, o nome é autoexplicativo, né? Significa o seguinte: esse primeiro princípio básico aqui de ótica geométrica, a propagação retilínea da luz, ela indica que a luz se propaga de maneira em linha reta, de maneira retilínea. E aí a gente vai estudar algumas consequências disso nos próximos slides. Depois a gente tem reversibilidade dos raios luminosos e independência dos raios luminosos. A gente vai estudar cada um deles com um pouquinho mais de calma, um pouquinho mais de aprofundamento, né? Então, vamos começar aqui. Então, quando a gente fala em propagação retilínea da luz, a luz se propagando em linha reta, a gente tem aqui algumas consequências que isso pode gerar. Por exemplo, os raios solares que atingem o nosso planeta Terra, eles vão ser considerados raios paralelos entre si. Então, eles são, né, raios em linha reta e, além disso, eles são paralelos entre si. A partir daí, é interessante a gente notar, né, que a gente pode determinar o tamanho de um prédio, por exemplo, de um poste, de um monumento, alguma coisa do tipo, né, ou até mesmo de uma árvore, a gente medindo através da sombra formada por ele. Então, aqui, eu coloquei uma situação hipotética aqui, né? Eu tenho uma árvore de 2,5 metros, um tamanho conhecido, eu sei que essa árvore tem 2,5 metros, eu medi a sombra dessa árvore em um determinado momento do dia, e a sombra deu 3 metros, e exatamente no mesmo momento, próximo da região onde está essa árvore, eu tenho aqui um prédio com uma altura H, e os raios, e a sombra dela foi de 72 metros. É interessante a gente notar que aqui formou um triângulo, que eu vou chamar de triangulão, que é esse triângulo grandão aqui, e aqui formou um triangulinho. O que é importante a gente notar é o seguinte: este raio aqui e este raio aqui são paralelos entre si. Isso significa que esse ângulo entre a superfície horizontal e ele tem um ângulo, por exemplo, alfa, então esse ângulo aqui também vai ser alfa. Aqui eu posso dizer que eu tenho um ângulo de 90 graus e aqui também um ângulo de 90 graus. Então, esse triangulinho e esse triangulão, eles são proporcionais, né? E aí, a partir dessa proporcionalidade, né, eu posso determinar o valor dessa altura Hzão. Então, aqui eu vou fazer uma regra de 3 simples, né, uma proporção simples.
Então, eu poderia dizer que Hzão está para Szão de sombrona, né? Assim como Hzinho de alturinha está para Szinho de sombrinha. E aí eu vou compartilhar aqui um pouquinho com vocês um documento para a gente poder fazer essa resolução, tá? Para a gente poder discutir um pouquinho mais sobre a resolução desse exercício, né? Um possível exercício, na verdade. Então, eu vou interromper o compartilhamento aqui por uns instantes, para a gente poder ir lá para o documento do Word. Eu vou compartilhar esse documento do Word com vocês, e aí eu vou copiar esse desenho para a gente poder olhar novamente para ele com calma, tá? Então, compartilhando aqui com vocês o desenho. Desenho não, perdão. O arquivo, né, do Word, para a gente poder rascunhar aí um pouquinho. E aí eu vou levar o desenho aí até vocês, até a tela que eu estou compartilhando com vocês. Então, o desenho que a gente tem é esse aqui, né? Então, aqui eu tenho uma proporcionalidade. Então, aqui eu vou colocar inserir, equação. Então, vamos lá. Então, eu vou escrever assim. Hzão está para Szão, assim como Hzinho está para Szinho. Então, vou colocar aqui. Quem é o Hzão? Bom, Hzão é a altura do prédio que eu quero descobrir. E aqui é 72 metros. Hzinho é 2,5. Aqui vai dar 3 metros, né? E aí, como eles são diretamente proporcionais, né? Eu vou poder fazer a multiplicação aqui em cruz. Então, aqui vai ficar o seguinte, na linha de baixo. A linha de baixo vai ficar, eu vou fazer 3 vezes Hzão, então 3 vezes Hzão é igual a 72 vezes 2,5, tá? Então, aqui eu tenho essa situação. E esse 3 que está multiplicando, eu vou passar para o outro lado dividindo. Então, aqui, só vou organizar bonitinho. E aí eu fiquei dessa seguinte maneira aqui. Então, esse Hzão aqui, né, então aqui eu posso simplificar, né, 72 com 3, isso daqui vai dar 24, né? Então, 24 vezes 2,5, então aqui daria 48, 48 com 12 vai dar 60. Então, eu tenho que a altura desse prédio são 60 metros. Então, eu calculei a altura do prédio apenas medindo as sombras projetadas pelo prédio, né, como a gente viu aqui, e a árvorezinha, e sabendo, conhecendo a altura da árvore, certo? Então, aqui é uma possível forma. Eu vou deixar esse arquivo aqui, né, para a gente poder usar em outras situações aqui. Então, vou voltar lá para a nossa apresentação, para eu poder compartilhar com vocês. Já apareceu aí de volta? Então, vamos lá. Pensando ainda, né, nessa propagação retilínea da luz, a gente tem a formação de sombra e de penumbra. Então, eu trouxe essa imagem aqui, né, que tem um holofote aqui, né, que seria a nossa fonte de luz, e aí a gente tem esse menininho aqui como sendo um obstáculo. E a parede seria a região na qual está sendo formada essa imagem, que é o que a gente chama de anteparo. Essa parte bem escura, bem definida, né, da perninha aqui do menino, da criança, a gente chama de sombra, porque ele está impedindo totalmente a passagem da luz, né, então aqui a gente tem uma região totalmente escura, e aqui essa região que parece uma espécie de um contorno, né, mais clarinha, seria uma ausência parcial de luz, que é o que a gente chama de penumbra, né? Então, sombra e penumbra
ela tem, aí uma relação com a propagação retilínea da luz, né, então o fato da luz se propagar de maneira retilínea, em linha reta, faz com que haja a formação de sombra e penumbra, regiões onde eu tenho ausência total de luz, sombra, e regiões onde eu tenho ausência parcial de luz, que é a penumbra. Então, aqui, ó, uma coisa muito interessante, né, como consequência dessa propagação retilínea da luz pela formação de sombra e de penumbra, é a formação dos eclipses solar e lunar. Então, quando a gente tem eclipse solar, a gente tem um alinhamento entre o Sol, a Lua e a Terra, e aí a gente tem o Sol como minha fonte de luz, a Lua como sendo o meu obstáculo, e a Terra como sendo o meu anteparo, que é onde vai ser formada a projeção de sombra, né, a projeção da sombra da Lua na Terra, que é o que forma a região de eclipse total, que é esse conezinho aqui, onde a gente tem ausência total da luz do Sol, e aqui, né, esse outro cone um pouquinho maior, né, um pouquinho menos escuro, é uma região de penumbra, né, está chegando apenas parcialmente a luz do Sol. Então, aqui, nessa região do cone totalmente escurecido, seria eclipse total do Sol, e essa região aqui um pouco mais clarinha, né, é uma região onde eu tenho eclipse parcial do Sol. Já o eclipse lunar, eu tenho um alinhamento entre o Sol, a Terra e a Lua. Então, o Sol continua sendo minha fonte de luz, a Terra é o meu obstáculo, é ela quem vai impedir que a luz chegue até a Lua. Então, a gente tem aí, né, no eclipse lunar, é a projeção da sombra da Terra na Lua, tá? Então, aqui eu trouxe, né, uma espécie de um... para a gente simular, né, o caminho desses raios de luz. Então, aqui eu vou, de novo, né, eu vou descompartilhar, né, nessa aula eu vou compartilhar e descompartilhar várias vezes a apresentação com vocês, para usar alguns outros recursos, né, algumas outras ferramentas aí para a gente construir o nosso, os nossos conceitos aí de ótica de uma maneira mais, mais fácil, né, da gente visualizar o que está acontecendo. Então, aqui eu vou parar de compartilhar a apresentação para a gente fazer o traçado do caminho dos raios de luz, né, para a gente poder determinar as regiões de sombra e de penumbra. Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui com vocês, né, um recurso bem simples aqui, mas que dá para a gente fazer o traçado, né, desse caminho da luz. Então, aqui eu tenho, né, o arranjo para a formação do eclipse solar. Então, eu tenho alinhamento do Sol, que é minha fonte de luz, a Lua, que seria, nesse caso, o meu obstáculo, e a Terra, onde vai ocorrer a projeção dessa sombra, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um ponto aqui em cima, né, que seria o limite superior aqui do Sol, e ligar com o limite superior da Lua. Então, vai dar mais ou menos aqui. Vou pegar o limite inferior do Sol e vou ligar com o inferior da Lua. E agora, eu vou trocar, né? Eu vou pegar do limite superior ao limite inferior e do limite inferior ao superior da Lua. Então, o que eu vejo aqui, né? Eu vejo assim, nessa região compreendida, né? Vou até fazer com cores diferentes aqui. Nessa região compreendida, né? Entre, vou chamar aqui de 1. Então, ó, a região compreendida entre esses dois raios solares aqui é uma região onde onde não vai chegar iluminação, né, por esse limite superior. E aqui eu vou chamar de 2, essa região aqui, delimitada entre esses dois raios aqui, não vai chegar iluminação devido a esse limite inferior.
Então, a gente percebe que aqui, nessa regiãozinha aqui, chega uma parte da luz, né? Não chega essa parte do verde, mas chega luz devido a essa região vermelha, que eu delimitei de vermelho. Aqui é a mesma coisa, essa região não chega, essa parte onde eu delimitei o vermelho, mas aqui pode chegar do verde. Então, nessa região aqui, a gente tem aqui uma iluminação parcial, né? Agora, aqui não chega nem a parte delimitada no vermelho, nem a parte delimitada do verde. Então, aqui, nessa região, a gente tem uma região de sombra, né? Escuridão total, não chega nenhum tipo de iluminação. Então, aqui seria sombra. Então, nesse ponto aqui, eu tenho sombra, nessa região toda aqui, né? Então, aqui, eu vou ter um observador posicionado aqui, vai ver o eclipse total do Sol. E para um observador posicionado aqui ou aqui, ele vai ver o eclipse parcial do Sol. E aí é interessante que fora dessa região, né, então fora desse limite aqui, fora desse limite, onde eu fiz essas bolinhas, né, qualquer observador posicionado, né, fora dessa região aqui, então daqui até, né, pensando na parte que está virada para o dia, né, esse observador não vai perceber nada de diferente, né? Para ele, o Sol vai estar lá, não vai ocorrer nenhum fenômeno de eclipse, beleza? Então, aqui seria uma região de sombra, que é o que a gente chama de eclipse total, e nessas duas regiões aqui laterais, né, essas duas partes aqui, eu teria um eclipse parcial do Sol, beleza? Então, vou voltar lá para a apresentação. Bom, então aqui eu tenho, né? Opa, então aqui, né? Foi esse que a gente acabou de fazer, a gente determinou a região de sombra e de penumbra. E aqui eu tenho o arranjo do que seria o eclipse do tipo lunar, né? Então, novamente, eu vou lá para o meu recurso altamente tecnológico, para a gente fazer o desenho, né, do caminho do raio de luz e interpretar aí o que está acontecendo. Eu vou parar de compartilhar aqui de novo e vou compartilhar lá o meu recurso super tecnológico. Então, aqui eu vou fazer exatamente a mesma coisa do que eu fiz anteriormente, só que agora eu tenho o Sol como minha fonte de luz, esse daqui é o meu obstáculo, e aqui é a região onde vai ser projetada a sombra. Então, aqui eu vou fazer delimitar limite superior com superior, e aí superior com inferior, limite inferior com superior, e aqui o limite inferior com o inferior. Então, a gente vê que nessa parte aqui, a Lua, né, ela está totalmente colocada numa região de ausência total de luz, né? Então, aqui, entre esses raios aqui, né, opa, entre esses dois raios aqui, não chega nenhum tipo de iluminação, e entre esses dois raios aqui, que seria essa região aqui, também não chega nenhuma iluminação. Aqui seria uma zona de penumbra, e aqui uma sombra, uma área de sombra. Então, quando a Lua está posicionada aqui, né, a gente tem um eclipse total da Lua, então a Lua fica totalmente encoberta com a sombra da Terra, e aí acontece um fenômeno muito interessante quando isso acontece, que é o fenômeno da Lua de sangue. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Quando acontece, né, essa situação, a Lua ela fica avermelhada. A gente já vai discutir um pouquinho isso mais para frente, né? Mas só adiantando alguns pontos aqui, o Sol ele emite
comprimentos de ondas aí da luz visível, do vermelho até o violeta. Então, na luz branca, é só adiantando um pouquinho aí. A luz branca ela é composta por 7 cores, que é o vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. O que acontece é que na nossa atmosfera, dessas cores que eu falei, dessas 7 cores, o vermelho ele é bastante refletido na nossa atmosfera. Então, a luz branca incide, uma boa parte, né, dessa luz que incide, né, desses 7 comprimentos de onda, uma boa parte do que é refletido é o vermelho. Então, a principal cor que é refletida na nossa atmosfera é o vermelho. Então, quando a Lua está nessa região de sombra, né, da sombra da luz vinda do Sol, uma boa parcela de luz refletida da nossa atmosfera, principalmente o vermelho, atinge essa Lua. Então, essa luz vermelha incide sobre a Lua, que não tem luz própria, né, ela apenas reflete a luz de outro corpo, ela vai receber essa luz vermelha que foi refletida da nossa atmosfera e vai voltar essa luz para, né, para a gente. Então, vai refletir novamente aqui para a gente. Parte dessa luz vermelha vai conseguir passar, né, ultrapassar a nossa atmosfera e uma outra parte é refletida para o espaço. Mas o que importa é que vai chegar basicamente luz vermelha vindo da Lua. Então a Lua fica avermelhada, daí o nome de Lua de sangue, tá? Então aqui é um fenômeno interessante, né, de se observar, de se entender, né, e até mesmo para a gente entender esse nome de Lua de sangue. Então vou voltar para lá para a gente continuar. Bom, então aqui a gente discutiu. Quem quiser, né, se aprofundar um pouquinho mais, pode pesquisar sobre Lua de sangue. Bom, outra consequência aqui, né, da propagação retilínea da luz é a câmara escura. O que é a câmara escura? A câmara escura mais simples que a gente pode ter é uma câmara que é formada por uma caixa totalmente vedada. Então, eu vou pegar uma caixinha de papelão, por exemplo, e vou vedar todas as suas arestas, né? Não permitindo que nenhum tipo de luz entre por ela, exceto por um pequeno orifício que eu vou desenhar nessa caixa. E aí, na superfície, né, na face onde eu desenhei essa aresta, na face oposta a ela, eu posso colocar algum tipo de papel vegetal, algum tipo de papel, ou um papel branco, alguma coisa assim, né, que eu possa detectar a luz, né. Então aqui, eu vou pôr diante, né, desse orifício um objeto, e a imagem desse objeto, né, então a luz vai incidir sobre esse objeto e vai ser refletida por todas as direções. E existe um raio de luz que vai passar, né, que vai sair desse objeto e vai passar exatamente por esse orifício. E aí a gente vai ter a formação da imagem, né, uma imagem real e invertida desse objeto no interior da câmara escura. Essa imagem é invertida, né? Então a gente tem aqui, né, um roxinho, um azul um pouquinho mais claro, verde, amarelo, laranja e vermelho. Quando a gente olha para o objeto, essas cores estão invertidas, né? Estão de cabeça para baixo. Aqui também é interessante, né, que a gente tem aqui, né, o orifício como sendo o vértice desses dois triângulos que também são semelhantes entre si. Porque aqui a gente tem que esse ângulo aqui, né, eles são iguais porque eles são opostos pelo vértice. Então aqui, assim como a gente teve lá na projeção de sombra, aqui a gente tem dois triângulos, um triangulão, que é formado pelo tamanho do objeto, como sendo a base desse triangulão. A altura desse triangulão é a distância do objeto até o orifício. Depois a gente tem um triangulinho. Esse triangulinho, a base dele é o tamanho da imagem e a alturinha dele é a distância do orifício até
o anteparo, até onde vai ser formada a imagem. Essa câmara escura, ela pode ser colocada como sendo uma simplificação da nossa visão, né? A gente também, né? A gente tem a projeção da imagem na nossa retina e essa imagem ela é menor, né? E invertida. Então aqui a gente pode pensar que isso poderia ser uma simplificação da estrutura do nosso olho. Então a gente tem um orifício por onde entra a luz, né? A gente tem a pupila que regula a intensidade de luz, né, que vai entrar no nos nossos olhos para a gente poder enxergar. E isso é interessante, né, que nosso orifício, que é a nossa pupila, ela vai dilatar ou vai, né, contrair, né, ficar menorzinha, dependendo da quantidade de luz que o ambiente tem. Então, por exemplo, quando você está num quarto bem escuro, a sua pupila ela fica dilatada na tentativa de captar a maior quantidade de raios de luz possível. Se de repente alguém acender a luz, né, nesse ambiente, né, então do nada a luz foi acesa, a gente tem uma sensação muito estranha, né? Essa sensação estranha é a acomodação visual. O nosso olho ele precisa aí de um tempo para ele reduzir o tamanho da pupila, né, para conseguir concentrar ali. Como está tendo muita luz agora no ambiente, né, ele tem que reduzir o tamanho da pupila para receber essa luz, né? Então, é um tempo de acomodação visual. Aqui eu vou colocar 2 vídeos para vocês, né? Aqui um deles é para como construir uma câmara escura, mas eu vou colocar 2 vídeos, acredito que vocês conheçam, que é do Manual do Mundo, do Iberê. São 2 vídeos bem interessantes, que falam sobre a câmara escura, essa mais simples que eu acabei de mostrar para vocês, né? E uma outra que é uma câmara escura um pouco mais evoluída, né, um pouco mais tecnológica. Então, vou colocar aqui para vocês, só um minutinho. Um minutinho, gente. Então, aqui a gente tem 2 vídeos, um deles tem 4 minutos, o outro também tem mais ou menos isso. Mas eu acho que vale a pena a gente colocar aqui para a gente poder discutir um pouquinho mais sobre isso. Então, vou colocar aqui. Primeiro vídeo, e aí a gente vai discutindo ao longo do vídeo, tá? Eu não vou deixar o vídeo na tela inteira para não ter o problema de travar ou alguma coisa do tipo, tá? Eu vou te mostrar como fazer um cinema dentro de uma caixa. Você vai precisar de um lápis, de um pouco de fita adesiva, de uma folha de papel bem grande, se você não tiver uma cartolina, pode ser um monte de folha de sulfite emendada, de um pedaço de pano e de uma caixa bem grande que você consiga entrar dentro. Entrar dentro é pleonasmo. Pera aí, eu vou fazer de novo. E de uma caixa bem grande que você consiga ficar dentro. O primeiro passo é tampar todas as entradas de luz da caixa. Depois, a parte mais importante é fazer um furo no meio da caixa. Esse furo tem que estar horizontalmente bem no centro e verticalmente uns 5 dedos abaixo do topo. E aí você cola uma folha de papel do lado oposto ao furo por dentro da caixa. Aqui, do lado de dentro. A luz de fora vai entrar pelo furinho e a imagem vai aparecer nessa folha de papel. Ela vai ser sua tela de cinema. E o último passo é colocar uma saia de pano na borda de baixo da caixa. E aí, vamos lá ver o resultado?
Vamos entender o que aconteceu dentro dessa caixa? Para começar, o nome dessa experiência é câmera escura ou câmara escura. E ela funciona exatamente do mesmo jeito que uma câmera fotográfica. Esse furo aqui é como se ele fosse a entrada de luz da câmera, onde fica a lente. E a luz é projetada nesse papel branco, que na sua câmera é o CCD, é o sensor da câmera, e nas câmeras antigas é o filme que ficava aqui. E por que eu coloquei aquela sainha embaixo? Aquela sainha de pano é importante porque ela não deixa entrar nenhum tipo de luz dentro dessa câmera aqui que não seja o do furinho. É por isso também que a gente vedou com fita crepe todos os buracos dessa caixa. Então dentro da sua câmera fotográfica existe um espacinho muito pequenininho que funciona igual esse espaço que eu tô aqui dentro. E como que a imagem é projetada aqui e por que ela aparece de ponta cabeça? Vocês estão vendo aquele violão lá atrás? Se isso aqui tivesse tudo fechado, seria a imagem daquele violão que eu estaria vendo aqui. Por quê? Porque os raios de luz que estão saindo daquele violão, alguns raios de luz, vão passar por esse furo e vão ser projetados aqui na frente. E você pode ver que a parte de baixo do violão é projetada aqui na parte de cima do papel. E a parte de cima do violão é projetada na parte de baixo do papel, porque esses raios de luz se cruzam na hora que eles passam no buraquinho. E é por isso que a imagem aparece de ponta cabeça. E quanto maior for esse furinho aqui, mais luz vai entrar, mas mais desfocada vai ser a imagem. Então se você quer uma imagem bem nítida, o furo tem que estar bem pequenininho, mas também vai entrar menos luz, a imagem vai ficar mais escura. Mais vídeos como esse aqui você encontra na próxima. Tudo bem? Hoje eu vou mostrar para você como fazer uma câmara escura que foca. Se você assistiu o vídeo do cinema na caixa ou da câmara escura gigante que eu fiz e acabei indo lá para o Vale do Anhangabaú para testar a câmara escura, dessa vez é uma coisa um pouco mais simples, mas o resultado também é muito legal. Bom, para fazer essa câmera escura você vai precisar de uma caixinha dessas de encomenda, ela vai ser a nossa câmera, de uma cartolina preta, pode ser essa cartolina mágica aqui, se você quiser ver a mágica, ela se chama Mágica do Buraco Negro Invertido, eu já fiz no Manual do Mundo. De fita preta, de papel vegetal, você encontra em qualquer papelaria, de uma lupa pequenininha, você também encontra em qualquer papelaria e é baratinho. E para fazer toda essa geringonça, você vai precisar de duas ferramentas, que são uma tesoura e um estilete. Primeiro você desmonta a lupa e tira ela do plástico. Você pega essa lente aqui e faz um tubinho preto e coloca essa lente na ponta do tubinho preto. Se for necessário, você pode colocar alguma fitinha adesiva ou cola para segurar bem. Se a lente ficar meio solta no tubinho, você pode colar os cantinhos dela para ficar um pouco mais fixa. Eu vou usar um pouco de cola quente. Depois você pega a caixa de papelão e recorta um quadrado grande no fundo dela. E esse quadrado você vai revestir de papel vegetal. Do outro lado da caixa, você faz um furo que vai se encaixar exatamente no seu tubo de papel preto onde está presa a lente. Coloca o tubo na frente da câmera, mira para um lugar bem claro e aí é só se divertir. Por que será que a imagem se forma aqui atrás no papel vegetal? O princípio é exatamente o mesmo daquela nossa câmera gigante do cinema na caixa. A luz entra aqui dentro, os raios de luz se cruzam aqui dentro da câmera e formam aqui embaixo, de ponta cabeça, direita para esquerda, esquerda para direita. Tudo fica invertido nessa projeção aqui. Mas essa câmera aqui é muito mais tecnológica. Se você está lembrado da minha explicação de cinema na caixa, eu dizia que aqui, na frente da câmera, quanto maior fosse o furo, mais desfocada ia ficar a imagem.
Pois tá bem, aqui a gente tem um furo gigantesco na frente, ou seja, entra muita luz dentro dessa câmera, mas a luz não se desfoca porque a gente consegue focar usando essa lente. A lente consegue controlar os raios de luz que estão batendo aqui e a gente consegue focar um objeto que está mais perto, desfocar o que está longe, focar o que está longe, focar o que está mais perto, fazendo a imagem ficar muito mais nítida. Mais Bom, então aqui eu espero que vocês, né, tenham entendido como que forma a imagem nessa câmara escura e melhor do que isso, né, ter visualizado como isso é na realidade, né, porque uma coisa é a gente falar sobre a projeção dos raios, enfim, outra é a gente visualizar como que isso acontece na realidade, né? Então, por isso que eu acho interessante a gente trazer esses vídeos para poder discutir esses pontos aqui. Bom, dando continuidade aos princípios básicos, né, de ótica geométrica, a gente tem a reversibilidade da luz. Então, a reversibilidade da luz é o caminho que a luz faz para ir, né, de um objeto até um observador, é o mesmo caminho que a luz faz para ir, né, desse observador para o objeto. Então, aqui a gente tem lá, vou falar motorista e passageiro. Então, o motorista consegue ver o passageiro porque a luz incide sobre ele e é refletida até aqui no espelho, até chegar nos olhos dele. Então, o caminho que a luz faz para ir, né, é exatamente o caminho que a luz faz para voltar. Então, isso significa que se você está no banco traseiro e você está enxergando os olhos do motorista, significa que esse motorista está vendo você. Então, se você vê o motorista te vê, porque o caminho que a luz faz para ir é exatamente o caminho que a luz faz para voltar. Já a independência dos raios luminosos, que era uma outra característica, né, um dos princípios básicos de ótica geométrica, é a seguinte: independência dos raios luminosos. Um raio não depende do outro. Então, aqui eu tenho um holofote vermelho e aqui um holofote azul. Então, eu tenho um holofote vermelho, ele se cruza com o azul, formando a cor magenta, e depois desse cruzamento, o vermelho segue vermelho, o azul segue azul, né? Eles não influenciam, né, na cor da luz a partir do cruzamento. Então, ele era azul, esse era vermelho. Se cruzaram, formou magenta, depois do cruzamento, continua azul, continua vermelho, tá? Então, esses são os dois outros princípios. Bom, eu já tinha adiantado um pouquinho quando eu falei da lua de sangue, mas aqui eu vou explicar com um pouquinho mais de calma, né, sobre a cor da luz. Então, aqui eu tenho um feixe de luz branca, né? A luz branca, ela é chamada de luz policromática. Poli vem de vários, cromática cor. Então, a luz branca, ela é composta por várias cores, mais precisamente aqui por 7 cores, né, as 7 cores do arco-íris, que é o vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Então, aqui a gente tem um prisma, né, que a partir de um fenômeno que a gente vai estudar daqui a pouquinho, que é a refração, ele faz a dispersão da luz branca nessas 7 cores que são monocromáticas. Então, vermelho, laranja, amarelo, azul, perdão, verde, azul, anil e violeta, tá? Aí, vamos lá, eu vou, né, tem uma simulação que é de uma página, né, da Universidade do Colorado, eu chamo de FET, eu não sei exatamente se a pronúncia está correta, mas eu chamo normalmente de FET. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês o FET, para a gente poder fazer algumas discussões aqui. Tá? Só um minutinho, só um minutinho. Deixa eu só abrir aqui a apresentação.
Então, quem quiser, né, nesse site do FET Colorado, ele tem várias simulações de várias áreas da física, tá? Então, para quem tiver curiosidade, né, não só da física, mas ele tem vários experimentos de química, tem algumas coisas de biologia, de matemática, enfim, tem bastante situações interessantes aqui, tá? Que não tá aparecendo, peraí, gente. Tinha deixado separado aqui, agora o bichinho sumiu. Já foi. Compartilhar aqui com vocês. Então, aqui, né? Eu vou, opa, aqui não. Então, espera aí, gente. Só não fiz coisa errada aqui. Pronto, agora sim. Agora tá no certo. Então, vamos lá. Então, aqui eu tenho desvio da luz no prisma. Então, aqui eu vou colocar aqui uma luz monocromática branca. Vou disparar o meu laser. E aí eu vou colocar no meio do caminho o prisma, né? Então, o prisma, através do fenômeno da refração, ele faz a dispersão dessa luz branca. Então, aqui eu vou colocar, né, esse meu laser. E o que é interessante a gente notar aqui, né, é que eu tenho aqui, né, o caminho que a luz seguiria, né, se não houvesse desvio, seria por esse caminho aqui da luz. Na verdade, seria por esse, mas enfim, né, pensando nessa face aqui, seria por esse caminho aqui, né, seria a continuação dessa linha. A gente percebe que o vermelho desvia bem menos do que o violeta. Então, o violeta desvia muito mais do caminho, né, que seria, né, esse daqui da linha branca, o caminho que a luz percorreria se não houvesse o fenômeno da refração, se não houvesse esse desvio. O vermelho tem um ângulo de desvio menor do que o violeta, né, então aqui eu acho interessante a gente olhar isso para a gente perceber essa questão do desvio, né, então o violeta desvia muito mais do que o vermelho. Então, vou voltar aqui para a nossa apresentação. E aí, vamos lá, né? Quais são os elementos fundamentais para que a gente enxergue um objeto, né? Para a gente enxergar esse objeto, normalmente no nosso cotidiano a gente está aí sob a ação de uma luz branca, e essa luz branca tem todas essas quantidades de cores, né? Então, eu enxergo os objetos a partir da luz que está chegando nos meus olhos, né? Então, aqui eu tenho uma superfície, uma mesa branca. Por que que eu enxergo essa mesa branca? Porque a luz branca, formada por todas essas cores, incide sobre ela e todas essas cores chegam exatamente ao mesmo tempo aos meus olhos. Então, eu vejo o branco como sendo somatória de todas essas cores, né? Depois eu posso mostrar um vídeo para vocês, que é um experimento chamado disco de Newton, e que ele mostra, né, que de fato, quando a gente pensa na somatória, como sendo a somatória de todas essas cores, né? Então, somando o vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, azul, anil e violeta, somando todas elas, a gente obtém o branco, né? Então, depois que a gente finalizar essa primeira etapa aqui, eu mostro para vocês essa questão. Então, só um minutinho, eu me perdi aqui no... Vamos lá. Então, aqui,
Por que que eu, por exemplo, enxergo essa mesa agora azul? Então, novamente, a luz branca incide sobre ela, e aí a o único comprimento de onda, a única cor que vai chegar aos meus olhos é o azul. Então, o vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, o anil e o violeta, esses, essas luzes, elas serão absorvidas pela mesa. A única cor que vai ser refletida vai ser o azul. Por isso que eu enxergo que essa mesa é azul. Já o corpo, né, na cor preta, o que que acontece? A luz branca incide sobre esse corpo, e aí eu tenho lá o vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Todas essas cores incidem sobre a mesa e todas elas são absorvidas. Então, é como se não chegasse luz aos meus olhos, é a ausência de luz. Enquanto o branco é a reflexão de todas as cores, né, que compõem a luz branca, o preto seria a ausência da reflexão dessas luzes, porque o corpo absorve todas elas, tá? Antes da gente ver essa simulação, eu vou passar então o vídeo do disco de Newton, também é do Manual do Mundo, tá? Para vocês irem aqui. Eu vou acelerar alguns trechinhos, tá? Só vou tirar o som aqui, tá? Da minha página.
Bom, então ali, né, a demonstração dessa somatória, né, das cores, formando o branco. E aí tem uma outra, né, uma outra simulação do FET, que eu também acho bem legal da gente discutir aqui, que eu já vou colocar para vocês. Aqui, então vamos acessar aqui. Então aqui, né, a gente está no ambiente escuro, eu vou enviar o vermelho, o meu bonequinho enxerga o vermelho. O azul, perdão, o verde, ele enxerga verde. E quando chega a luz azul, ele está enxergando azul. Essas cores aqui são as cores RGB, né, do inglês Red, Green, Blue. Então, a gente tem aqui, né, que essas cores, elas compõem aí, né, as cores que a gente conhece. Então, o vermelho com o verde forma o laranja. Se eu começar a reduzir a intensidade do vermelho, eu vou conseguindo alguns outros tons, né, um verde mais fluorescente, alguma coisa assim, né, e eu posso reduzindo também a quantidade de verde, formando um verde mais puxado para um tom em terra, sei lá, né, até a gente obter um marrom aqui, alguma coisa do tipo, tá? E aí, quando, né, eu posso, por exemplo, fazer o vermelho e o azul. O vermelho e o azul formam um magenta. Eu posso reduzir a quantidade de azul, formando um pink, umas tonalidades aqui de rosa, né? Então, e aí, posso também diminuir o vermelho, formando umas tonalidades de lilás, né? Alguma coisa do tipo, ou algumas tonalidades de azul. E eu posso aqui também formar o ciano. Então, eu posso diminuindo a intensidade do verde que está chegando, formando um azul mais claro. Né? Então, assim, aqui é mais para a gente ir, né? Então, aqui um verde água e enfim. E quando a gente liga todas, aqui no máximo a gente tem o branco, tá? E aí, se eu deixar a meia altura, todas elas, né, meia intensidade, a gente tem o cinza, tá? Que é o intermediário aí entre o branco, que seria, né, o total de todas elas, e o preto, que seria a ausência de todas elas, tá? Então, eu queria trazer também essa simulação aqui um pouquinho para a gente poder visualizar essa questão. Vamos voltar lá para a nossa apresentação. Bom, finalizando essa parte, a gente vai falar um pouquinho de leis da reflexão. Então, aqui na reflexão, a gente tem aqui alguns elementos, né? O elemento A, é o que a gente chama de raio incidente. Então, a gente tem um raio de luz que está incidindo numa superfície refletora, num espelho. E aí ele vai ser refletido. Então, esse daqui é o ângulo incidente, é o raio de luz que está chegando na superfície espelhada. O C é o raio que está sendo refletido, que está saindo, né? Após ele incidir no espelho, ele é refletido. A gente tem a reta normal, que é a nossa reta suporte, e ela vai ser posicionada exatamente no ponto onde o raio de luz incidente tocou a superfície espelhada, e ela é perpendicular a essa superfície, né, ela forma 90 graus. O I é o ângulo de incidência, e o R é o ângulo de reflexão. Então, esses são os elementos quando a gente pensa em reflexão. Reflexão é quando a luz bate numa superfície espelhada e ela retorna para o mesmo meio, né? Ela não ultrapassa esse dispositivo óptico que é o espelho. E aí a gente tem duas leis da reflexão. A primeira lei diz que o raio incidente, o raio refletido e a reta normal estão contidas no mesmo plano.
E um outro fato que a gente vai usar bastante é que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Isso é importantíssimo quando a gente pensa em reflexão. Então, aqui, quando a gente pensa na imagem formada por um espelho plano, ela tem 5 características. Essa imagem, ela vai ter, né, então aqui a gente tem um observador olhando esse objeto. Esse objeto, ele vai ter, né, a imagem dele vai ter exatamente o mesmo tamanho, ela estará simetricamente posicionada em relação ao espelho, né, ou seja, a distância do objeto ao espelho é a mesma distância do espelho até a imagem. Essa imagem, ela vai ter uma inversão lateral, né, então, o que tiver escrito, né, vai estar invertido lateralmente, e isso daí a gente vê quando você, objeto, olha para o espelho e levanta a sua mão direita, por exemplo. A sua imagem, ela levantará o equivalente à esquerda, né, porque ocorre uma inversão lateral. Ela é uma imagem virtual, porque ela não pode ser projetada, né, e ela tem exatamente, ela é uma imagem direita, né, então aqui, se a tampinha está posicionada para cima, a tampinha da imagem também vai estar posicionada para cima. Diferente da imagem lá na câmara escura, que é uma imagem invertida, né, ela está de cabeça para baixo. Essa imagem aqui, formada no espelho plano, é uma imagem direita, que a gente chama. Então, só retomando, ela tem o mesmo tamanho, ela é uma imagem simétrica, né, em relação ao espelho e o objeto, ela é invertida lateralmente, ela é virtual, porque ela não pode ser projetada, e ela é direita. Então, aqui, né, se vocês, né, olharem para esse R aqui, né, que é o meu objeto, se eu fosse desenhar a imagem dessa letra R, a imagem dele teria exatamente 5 centímetros de altura. Esse início aqui da perninha do R, né, estaria 3 centímetros distante do meu espelho, porque ele é simétrico, né? Ela também estaria com a barriguinha aqui apontando para cima, né? Então, ela seria uma imagem direita. Ela é virtual, ela não pode ser projetada e ela seria invertida lateralmente. Esse daqui, né, eu vou deixar esse endereço aqui, depois, se vocês quiserem, é uma espécie de um jogo para trabalhar essa questão do ângulo de incidência, né? Então, é um raio laser, e você tem que fazer com que esse laser, incidindo sobre um espelho, acerte umas bolinhas, né? Então, eu vou colocar aqui, para a gente poder discutir aqui um pouquinho, né? Então, aí eu deixo como uma sugestão aí para vocês trabalharem essa questão, tá? Então, deixa eu só carregar aqui um pouquinho, só um minuto. Então, eu vou fazer só um aqui, né, que é uma espécie de um aquecimento aqui. Então, aqui, né, vocês têm aqui um espelho, 3 bolinhas e um laser. E aí, o que vocês vão fazer é mudar a posição do laser e mudar a posição do espelho, de modo que, ao incidir a luz do laser, você atinja todas as bolinhas aqui, né? Então, a gente vai usar o espelho justamente para isso. Então, só para a gente, né, começar a brincar aqui. Eu quero meu laser a 45 graus. Bom, aqui não está adiantando muito, né? Ele não está pegando as bolinhas e nem passando perto do espelho. Poxa, e se eu colocar 90 graus, por exemplo? Bom, aqui já melhorou. E aí, né, o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Se eu colocar meu espelho inclinado 45 graus, eu consigo fazer com que o laser passe exatamente por todas as bolinhas. Então, a gente tem aqui inúmeros desafios para vocês, né, cumprirem aí, tá? Usando justamente essa questão. Eu tenho um espelho e eu preciso acertar 3 bolinhas
com o meu laser, tá? Justamente usando essa questão da incidência da luz, né, do feixe de luz no espelho e através da reflexão acertando todas as bolinhas. Então, depois quem tiver curiosidade, quem tiver tempo, né, poderia fazer fazer esses desafios. Então, vamos voltar para lá, a nossa apresentação aqui. Então, aqui, espelhos esféricos. O espelho esférico, né, o nome dele já sugere aqui, ele vem de uma esfera. Então, aqui eu tenho uma calota, eu tenho uma esfera, e eu vou cortar uma calotinha. É como se eu cortasse a tampinha da laranja, né? Então, eu vou ficar com uma calotinha, e aí eu posso espelhar essa calota por dentro ou por fora. Quando eu espelho internamente essa calota, eu tenho o espelho côncavo. Quando eu espelho a parte externa dessa calota, eu tenho um espelho convexo, tá? Então, aqui é o esquema de alguns pontos, né? Então, aqui eu tenho o centro, o foco e o vértice desse espelho. Se há um espelho côncavo, é a parte interna, né, que foi espelhada. Então, eu vou ter uns risquinhos aqui atrás, né, colocando que aqui é a parte opaca do espelho e o lado oposto é a superfície refletora. E se eu tenho, né, um espelho convexo, eu tenho que foi essa região que foi espelhada, e eu coloco uns risquinhos aqui atrás para indicar que essa região aqui, né, esse meu lado esquerdo é a região opaca, e essa região aqui na direita seria a minha região espelhada. Então, aqui a gente tem uma gama de imagens, né, formada pelo espelho côncavo. O espelho côncavo, ele pode formar uma imagem invertida, maior, menor, dependendo da distância do objeto em relação ao espelho, e o espelho convexo forma exatamente um único tipo de imagem, né? A imagem do espelho convexo é sempre menor, direita e virtual. Bom, refração. A refração da luz, né, ela é a passagem da luz de um meio para o outro, e quando a luz passa de um meio para o outro, a gente tem uma alteração no valor da sua velocidade. Então, diferente da reflexão, que a luz batia e voltava para o mesmo meio, na refração a luz muda o meio no qual ela se propaga. E quando ela muda o meio, muda a velocidade com que ela se propaga no interior desse meio. A velocidade da luz no vácuo, né, ela é de 300 mil quilômetros por segundo, ou a gente pode colocar como 300 milhões de metros por segundo, que é o 3 vezes 10 oitava metros por segundo. E essa velocidade, né, a velocidade da luz no vácuo, é o maior valor de velocidade que se pode ter. Qualquer outro meio que a luz se propague, então, por exemplo, na água, no vidro, no acrílico, em todos esses materiais, a velocidade da luz, quando ela está no interior, né, percorrendo o interior desses materiais, a velocidade dela de propagação será menor do que no vácuo. A gente vai considerar, para efeitos de cálculo, que a velocidade da luz no vácuo e no ar é exatamente a mesma, né, é o 300 mil quilômetros por segundo ou 300 milhões de metros por segundo, tá? Bom, aqui eu tenho um exemplo, né, do que é a refração, né, então aqui eu tenho, parece que meu canudo está torto, está quebrado, mas é justamente pelo fenômeno da refração. Quando a gente fala em refração, a gente fala de índice de refração. O índice de refração, ele é a razão entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio. É o famoso não se vá. Então, o índice de refração do meio é igual à velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz nesse meio. Como eu disse para vocês, né, anteriormente, essa velocidade da luz do meio vai ser menor ou, no máximo, igual à velocidade da luz no vácuo. Então, o valor do índice de refração vai ser ou igual ou maior do que 1, tá?
ela é uma grandeza adimensional, ou seja, não tem unidade de medida, porque é uma razão entre velocidades. Então, ela não tem unidade de medida, tá? O menor índice de refração que a gente tem é o do vácuo, quando a luz está o meio é o vácuo, ou o ar que a gente vai considerar como sendo 1, tá? É o menor valor que essa grandeza pode assumir. Aqui eu trouxe uma tabela para vocês com alguns valores de índices de refração, né? Então, quanto maior for o índice de refração, menor é a velocidade de propagação da luz nesse meio. Olhando para essa tabela, o diamante é o material que tem maior índice de refração. Isso significa que a velocidade da luz, ao se propagar no interior do diamante, é o menor valor possível, dentre esses meios que estão disponíveis aqui na tabela, tá? Então, quanto maior for o índice de refração, menor é a velocidade com que a luz se propaga nesse meio. Então, aqui, né, a gente tem também alguns outros materiais, né, quando a gente vai comprar óculos, né, por exemplo, a gente tem aqui, né, lente de policarbonato, a lente transition, a resina comum, enfim, vários tipos de lentes. E aí, o que é importante a gente saber, né, quanto maior for o grau, né, da pessoa, seja miopia, hipermetropia, o mais indicado é que seja comprada uma lente com maior índice de refração. Porque se eu tenho um maior índice de refração, eu vou conseguir ter o mesmo efeito que uma lente mais comum. Então, por exemplo, uma lente, sei lá, né, uma lente pequenininha, uma lente mais comum aqui, por exemplo, policarbonato, que é uma lente mais comum, ou melhor, né, perdão, a resina comum, que é a mais comum aqui, que é 1.498, eu vou ter uma lente, por exemplo, para 5 graus, eu vou precisar de uma lente que tenha uma determinada espessura, e uma lente de policarbonato, né, exatamente para o mesmo grau, ela vai ser mais fina, porque ela já tem um índice de refração alto. Então, eu não preciso de uma lente tão espessa. Então, quanto maior o grau, maior é a necessidade de você investir um pouquinho mais numa lente para ter uma lente de um pouco mais leve e que tenha esteticamente falando, fique um pouquinho melhor, né? Então, quanto maior o índice de difração, mais fininha vai ser a lente, dependendo do seu problema de visão. Bom, então aqui eu coloquei, né, uma possível simulação aí de refração. Eu tenho aqui o meio 1 e o meio 2, então pode ser ar e água, por exemplo. Eu tenho um raio incidente, e aí quando ele passa do meio 1 para o meio 2, né, ele tem uma velocidade que eu chamei aqui de V1, eu vou traçar minha reta normal, que é a minha reta de referência. E aí aqui, entre a reta normal e o raio incidente, eu tenho o ângulo de incidência. E aí, eu vou passar para um meio 2. Esse meio 2, por exemplo, poderia ser a água. Quando a luz passa do ar para a água, né, a água é mais refringente, ou seja, tem maior índice de refração do que o meio 1. Então, ela vai se propagar no meio 2 com menor velocidade. Como a velocidade é menor, né, o raio refratado ele vai se aproximar da reta normal. Então, o raio incidente, ele é maior que o raio refratado. Isso acontece quando a luz passa de um meio de menor índice de refração, ou seja, em um meio que ela se propaga mais rapidamente, e ela se propaga para um meio de maior índice de refração, onde sua velocidade de propagação será menor. Se essa luz incide exatamente, né, na direção da reta normal, ela vai incidir, né, por exemplo, do ar para a água, vai mudar a velocidade, mas não existe mudança na direção, justamente porque ela está formando 0 graus com a reta normal. Então, quando isso acontece, ela não sofre desvio, mas ela tem alteração na sua velocidade de propagação, tá?
Então, ok, eu coloquei, né, como aviso aqui, a refração da luz pode ser acompanhada ou não de desvio na direção do raio de luz, mas sempre vai ter alteração na velocidade quando a gente pensa em refração. E aí a gente tem aí, para, né, fazer o cálculo da refração, a lei de Snell-Descartes. Essa lei de Snell, a gente tem aqui o que eu chamo de não sei, não sei. É o índice de refração do meio 1 vezes o seno do ângulo de incidência. Isso vai ser igual ao índice de refração do meio 2 vezes o seno do ângulo refratado, tá? A famosa equaçãozinha do não sei, não sei. E aí aqui, né, algumas coisas que a gente já discutiu, mas só para a gente, né, deixar mais claro aqui. Então, quando a luz muda o meio pelo qual se propaga, do meio 1 para o meio 2, quanto maior o N2 em relação ao N1, mais lentamente a luz vai se propagar em 2. Então, quanto maior for o índice de refração 2, quando a gente compara com o índice de refração do meio 1, menor vai ser a velocidade da luz nesse meio 2. Quanto mais rapidamente a luz se propaga em um meio, menos refringente é esse meio. Ou seja, quanto maior o índice de refração, mais refringente é o meio e mais lentamente a luz se propaga nele. Tudo bem? E dessa forma, né, quando eu saio do meio 1 para o meio. Perdão. Nesse caso aqui, né, quando eu tenho a luz se propagando do meio 1 para o meio 2, eu vou ter aqui que o ângulo refratado, nesse caso aqui, ele vai se aproximar da reta normal, tá? Então, vamos lá, eu tenho aqui o meio A, eu tenho aqui um ângulo de incidência e o índice de refração 1, e aí eu coloquei aqui, ó, o ângulo de incidência é maior que o ângulo de refração. Então, aqui eu tenho que o índice de refração do meio B é maior que o índice de refração do meio A. Então, nesse caso aqui, eu tenho que ele passou do meio A para o meio B, sendo que o índice de refração do meio A é menor do que o do meio B. Isso significa que a velocidade em A é maior que a velocidade em B. Então, quando a luz passa do A para o B, ela se aproxima da reta normal. Ela está indo do meio menos refringente para o mais refringente. Então, aqui, vamos lá. Aqui a gente tem, vou comentar aqui, a gente tem aqui, quando eu tenho o meio A, o índice de refração do meio A maior do que o do meio B. Então, por exemplo, eu estou passando do vidro para o ar, né? Então, aqui eu tenho um ângulo de incidência. Todas as vezes que eu passar do meio mais refringente para o menos refringente, esse raio de luz, quando ele passa do meio mais para o menos refringente, ele vai se afastar da reta normal, tá? Então, o raio incidente é menor que o raio refratado. E aí, fenômenos relacionados à refração, aqui a gente já viu, né? A decomposição. Tem essa imagem aqui que é bem interessante, né? Quando a gente olha para o fundo de uma piscina, ela parece ser mais rasa do que ela realmente é, né? Esse levantamento aí, né, do fundo da piscina é justamente devido ao fato da refração. A posição aparente das estrelas, né? Quando a luz passa do vácuo para a nossa atmosfera, ela tem um desvio. E aí esse desvio parece que a estrela está num lugar, só que aquele lugar onde a gente está olhando não é exatamente onde a estrela de fato está, ela está numa posição um pouco mais ao lado, justamente por conta da refração que ela sofre na nossa atmosfera. É a mesma coisa, quando o sol está se pondo, às vezes a gente ainda está vendo o sol, mas ele já nem está mais lá. O sol real já se pôs,
Só que devido à refração que a luz sofre ao entrar na nossa atmosfera, a gente continua vendo o Sol, né? A projeção da imagem do Sol aqui, que a gente chamou de Sol aparente. O canudinho ou o lápis quebrado, que a gente já tinha visto. E, enfim. A gente pode pensar no seguinte também, né? Essa questão, né, da posição do observador, do objeto, quando alguém está olhando de fora, alguma coisa dentro de um aquário, por exemplo, então estou vendo um peixinho. Então, por que eu enxergo o peixe? Porque a luz incide sobre o peixe e reflete até o meu olho. Então, quando a luz sai da água, né, para o ar, ela vai se afastar da reta normal, né, com essa inclinação aqui no meu olho. Então, o meu olho ele não consegue entender o fenômeno da refração. Então, ele vai projetar, né, a imagem como se ela tivesse exatamente em linha reta, então mais para cima. Então, o fundo da piscina está mais para cima, justamente por esse fenômeno. Existe uma equação para determinar isso, tá? Que é por semelhança de triângulos também. E a mesma coisa quando a gente está de fora, né, olhando para algo que está dentro da água, né? A gente vai ver, perdão, a gente está dentro da água olhando para algo que está fora. Então, seria o equivalente aqui a gente olhando para as estrelas, né? Então, a gente está no ar olhando para algo que está no vácuo. Então, a gente vai ver um pouco mais baixo de onde realmente ela está. A reflexão total é um fenômeno particular da refração, né? O fenômeno da reflexão total, ele só acontece quando a luz se propaga do meio mais refringente para o meio menos refringente, tá? Então, aqui eu tenho meu ângulo incidente, e aí eu tenho aqui, né, que eu estou indo para um meio de menor índice de refração, ou seja, um local onde a luz se propaga mais rapidamente, então ela se afasta da reta normal. Se eu inclinar um pouquinho mais o meu ângulo de incidência, eu vou inclinar um pouco mais o meu raio refratado. Se eu inclinar ainda mais o meu ângulo de incidência, eu vou inclinar um pouco mais até chegar numa situação limite, né, que é quando esse raio de luz sai rasante à superfície de separação dos meios. Essa situação, né, eu digo que esse ângulo de incidência no qual o raio de luz sai rasante é meu ângulo limite, aonde ainda ocorre o fenômeno da refração, no fenômeno no qual a luz ainda muda de meio. Qualquer raio incidente maior que esse raio que eu fiz em amarelo aqui, que é o meu ângulo limite, qualquer raio maior que ele, a luz vai sofrer o fenômeno da reflexão total, a luz vai ficar aprisionada dentro da água. E aí, o raio incidente vai ser igual ao ângulo, perdão, o ângulo incidente aqui, né, desse raio branco, vai ser exatamente igual ao raio refletido no interior da água, tá? Isso daqui é explicado, isso daqui explica o fenômeno da propagação da luz pela fibra ótica, né? Então, a gente tem a transmissão de dados por fibra ótica através de sucessivas reflexões totais. Então, a gente pode explicar isso, né, matematicamente falando pela lei de Snell-Descartes, que é a equação da refração, que é o não sei, não sei. Então, aqui eu vou falar, né, a situação, a gente calcular o ângulo limite, né, que é a situação limite aqui eu teria índice de refração do meio 1 vezes o seno do ângulo limite, isso é igual ao índice de refração do meio 2 vezes o seno de 90, lembrando aqui que eu mostrei para vocês, né, essa é a situação limite até a qual sofre refração. Qualquer raio maior que esse limite, reflexão total. Então, aqui vai ficar, né, o seno de 90 é 1. Então, o seno do ângulo limite vai ser N2 dividido por N1. Então, o maior índice de refração dividido pelo menor índice de refração. Tá? Perdão, gente, aqui tem um erro aqui, eu vou até arrumar aqui, e depois eu arrumo lá para vocês, tá? Que é o menor, né? Perdão.
Então, aqui é menor e aqui é maior. Ele tem que ir do mais refringente para o menos refringente, tá? Então, aqui, eu vou trocar o N pelo CIVA, né, o não CIVA. Então, eu posso também descobrir a relação do índice, do seno do ângulo limite através da razão entre as velocidades V1 sobre V2, tá? E aí, como eu já tinha falado para vocês, da fibra ótica, né, que ela é explicada através das sucessivas reflexões totais, né, então a luz, ela pode incidir aqui, então ela vai fazendo uma espécie de curva através dessas sucessivas reflexões totais, até ela chegar do outro lado. Então, quando a gente pensa, né, na transmissão de dados pela fibra ótica, né, ela é muito eficiente, muito rápida, porque ela viaja na velocidade da luz, né, quase aí os 300.000 quilômetros por segundo. Então, é uma transmissão de dados aí muito rápida, uma transmissão de informação muito rápida. Bom, a gente precisa falar um pouquinho também de lente, né, que são dispositivos óticos que funcionam devido à refração da luz, e essas lentes podem ser divergentes ou convergentes. Quando essas lentes são expostas no ar, as lentes convergentes são representadas por lentes de bordas finas e divergentes as lentes de borda grossa. Borda fina, a gente tem esses três modelos aqui, a lente biconvexa, plano convexa e côncavo convexa. E as lentes de bordas grossas ou espessas, a gente tem esses formatos aqui. Lente bicôncava, plano côncava, convexo côncavo. Aqui tem alguns dispositivos que funcionam através de lentes. Então, uma lupa, uma mira, a câmera fotográfica, um telescópio, um microscópio e um óculos. Então, todos esses equipamentos usam lentes para o seu funcionamento. Para eu representar uma lente, né, graficamente, eu vou usar, para lentes de borda fina ou borda delgada, como pode aparecer nos enunciados, eu tenho uma linha reta representando o dispositivo, e aí as setinhas, né, com a parte fininha da setinha para fora, representando borda fina. E aqui eu tenho a minha lente e a mesma setinha, o mesmo triangulinho lá que representa a setinha, só que com a parte espessa para fora, né? Então, para representar lentes de borda grossa ou de borda espessa, tanto faz o nome como vai aparecer aí no enunciado. Bom, vamos lá. Sempre que a gente estiver pensando, né, que essa lente, ela está imersa em um meio cujo índice de refração desse meio é menor que do material da lente, uma lente de borda fina se comporta como convergente, uma lente de borda grossa se comporta como divergente. Se essas lentes estiverem imersas em um meio cujo índice de refração, né, seja maior do que o material do qual a lente é feita, isso vai se inverter. Uma lente de borda fina passa a se comportar como divergente e uma lente de borda grossa como convergente, tá? E agora, a última coisa, falando aí de lente, a gente vai falar um pouquinho de problemas de visão. Então, aqui, né, eu trouxe algumas imagens. Então, aqui, para quem tem uma miopia baixa, esse é o tipo de visão. Para quem tem uma miopia moderada e para quem tem uma miopia muito alta, né? Então, o desfoque que essa pessoa tem em relação a objetos que estão distantes. Então, o que que acontece com uma pessoa de visão normal? Bom, a gente tem lá um objeto, a gente tem lá, né, o nosso cristalino, e a imagem é convertida exatamente na retina. Quem tem miopia, né, a gente já vai ver uma representação aqui em um vídeo, ela vai ter um achatamento aí no olho, né, na curvatura da córnea, na verdade, e isso faz com que a imagem do objeto seja formada antes da retina. Então, por isso que você tem esse embaçamento em objetos que estão longe.
Então, a gente usa uma lente do tipo de borda grossa, que é uma lente divergente, né, porque ela está imersa no ar, como corretiva para esse problema, e aí a imagem se forma exatamente lá na retina. Tem até uma piadinha muito ruim para a gente se lembrar que miopia, o que a gente usa para miopia, é a lente do tipo divergente. Então, a piadinha ruim é a seguinte: por que que o míope não pode ir ao zoológico? Então, enquanto vocês pensam aí um pouquinho do porquê que o míope não pode ir ao zoológico, eu vou colocar aqui para vocês o vídeo, tá, desse problema de visão. Só um minutinho, só para eu preparar o vídeo aqui para vocês, tá? Mas o míope não pode ir ao zoológico porque a lente é divergente, tá? Então, é uma piadinha ruim, mas para a gente poder lembrar, né, qual é o tipo de lente que corrige cada um desses problemas todos aí. Então, lente divergente lembra do míope não poder ir ao zoológico, né? Porque a lente dele não é de ver animal, é divergente. Eu sei, é péssimo, mas ajuda a gente na hora de responder alguma questão do tipo, tá? Então, vamos lá, só vou colocar aqui para vocês. Esse é um vídeo, né, no YouTube, uma série de videozinhos aí no YouTube, que vão explorar justamente, mostrar pra gente justamente quais são os problemas de visão, aí como corrigi-los, tá? Então, eu nem vou colocar áudio, porque esse vídeo não tem áudio mesmo, tá? Então, aqui ele mostra a anatomia de um olho normal, e aí ele vai mostrar a curvatura, o que acontece com a curvatura de um olho de uma pessoa que tem miopia, né? Ela tem um prolongamento, um achatamento dessa curva, a córnea é muito curvada. Isso faz com que os raios de luz sejam convergidos para formar a imagem antes da retina. Então, você tem aí o embaçamento dos objetos distantes. Você vai usar uma lente divergente, e aí isso vai separar um pouquinho os raios para a sua supercórnea, super curvada, e consiga convergir os raios exatamente para a sua retina. E aí, com óculos, você enxerga o ambiente perfeitamente, correto? Então, vamos voltar lá para a apresentação. Agora a gente vai ficar no vai e volta de novo, né? Porque a gente vai ver a hipermetropia e o astigmatismo. E aí eu vou fazendo essa mesma perspectiva. A gente vê a imagem como essas pessoas enxergam, né? Pessoas que têm esse problema de visão enxergam, e trabalhar um pouquinho da questão de como corrigir, né? Então, aqui a gente tem a hipermetropia. Então, a hipermetropia, a gente tem um problema com objetos que estão próximos. Então, por exemplo, uma visão normal, eu vejo a família numa boa, né? E aqui eu vejo a menininha desfocada, né? Então, eu vejo a moça, eu vejo o moço, né? Tranquilamente, mas a menininha que está próxima de mim, eu tenho uma dificuldade para enxergar. Por que que isso acontece? Na miopia, a gente tem uma super curvatura, que a gente tem uma falta dessa curvatura. E isso faz com que a imagem fosse formada após a retina. Então, a lente convergente é a lente mais adequada para esse tipo de problema de visão. Então, a lente, ela já converge um pouquinho os raios de luz, para que quando chega na minha córnea, né, que é pouco curvada, isso consiga incidir exatamente na minha retina. Então, vou pegar aqui o vídeo para projetar para vocês. Então, só um minutinho. Então, aqui é um vídeo bem curtinho também, são 50 e pouquinhos segundos. Então, lá, o olho, a anatomia normal do olho, na vista lateral. Então, a curvatura normal da córnea. Para quem tem hipermetropia, essa córnea tem, né, ela não é tão achatada
quanto deveria ser, né? Não é tão curvada como deveria ser. E aí você prejudica a sua visão próxima, né, de objetos próximos. Com a lente, você tem a correção, né, desses raios, e aí ele faz incidir exatamente na sua retina, formando uma imagem nítida. E aí o último problema que a gente vai analisar aqui é o astigmatismo. Então, só um minutinho. Voltar para cá. Então, o astigmatismo, né, você tem o mesmo ponto, né, o mesmo ponto do objeto, ele vai incidir em vários pontos da sua retina, causando aí um borrão, né, na formação dessa imagem. Então, aqui eu tenho, né, uma representação disso. Então, normalmente, um olho saudável, um determinado pontinho vai ser formado num determinado ponto na sua retina. Agora, aqui, um determinado, né, luz de um objeto vai incidir em vários pontos da sua retina, causando essa impressão aí de um borrão da imagem. Eu vou pegar aqui o último vídeo que a gente vai assistir dessa mesma série. Compartilhar aqui com vocês. Então, o olho saudável aí. Opa. Então, a gente tem uma espécie aí do formato da córnea, né? Então, aí a gente usa uma lente cilíndrica para fazer essa correção. Aqui era mais por efeito de curiosidade, tá? Da gente fazer, de entender um pouquinho mais aí do astigmatismo. Mas o que importa, né, para a gente pensando em lentes esféricas, é a gente pensar na miopia como sendo corrigida pela lente divergente e a hipermetropia corrigida com a lente convergente, beleza? Eu vou, né, encerrar por aqui. Eu sei que foram muitos conceitos que a gente trabalhou, então, assim, acho que vale a pena talvez rever trecho por trecho, né, conceito por conceito, porque a gente falou um pouco de tudo de ótica nesse tempo que a gente ficou aqui. Se houver algum tipo de dúvida, a gente tem os exercícios, né, que eu separei para a gente resolver, e aí a gente pode rediscutir alguns conceitos. Então, eu espero que eu tenha ajudado, né, a compreender um pouquinho mais sobre ótica, e então a gente vai depois dando continuidade aos nossos estudos de alguns conceitos de física. Então, bons estudos para vocês. Tentem, então, fazer os exercícios de ótica e depois eu vou colocar a resolução desses exercícios, belezinha? Então, até mais, se cuidem, e bons estudos.